Imagine um tempo de heróis lendários, de estratégias brilhantes e de um conflito tão vasto que mudou o curso da história de uma nação. Esta não é uma lenda, mas a história real da Guerra dos Três Reinos, um dos períodos mais sangrentos e fascinantes da China. Prepare-se para uma viagem ao passado, onde impérios caem e novos se erguem das cinzas. Tudo começa com o crepúsculo de uma dinastia. Por mais de 400 anos, a dinastia Han governou a China, trazendo uma era de prosperidade e inovação. Mas, no final do segundo século, o império estava podre por dentro. Imperadores jovens e fracos eram marionetes nas mãos de eunucos corruptos na corte, enquanto o povo sofria com a fome e impostos esmagadores. A faísca que incendiou a planície foi a rebelião dos Turbantes Amarelos. Liderados por um místico chamado Zhang Jiao, camponeses desesperados se levantaram, usando turbantes amarelos como símbolo de sua causa. Embora a rebelião tenha sido brutalmente esmagada, ela quebrou a espinha dorsal do poder Han. Generais e senhores de guerra, antes encarregados de defender o império, agora viam uma oportunidade para tomar o poder para si. A China mergulhou no caos. Nesse cenário de desordem, três figuras proeminentes começaram a se destacar. Ao norte, o astuto e ambicioso Cao Cao consolidava seu poder, controlando o imperador e expandindo seus territórios. No sudoeste, Liu Bei, um descendente distante da família real Han, ganhava seguidores com seu carisma e sua promessa de restaurar a antiga dinastia. E a sudeste, ao longo do rio Yangtze, o jovem e habilidoso Sun Quan herdava um território forte e uma marinha poderosa. O confronto era inevitável. Em 208, Cao Cao, com um exército que se dizia ter quase 1 milhão de homens, marchou para o sul com o objetivo de esmagar seus rivais e unificar a China sob seu comando. Parecia uma vitória certa, mas Liu Bei e Sun Quan, sabendo que sozinhos seriam derrotados, formaram uma aliança improvável. O palco para o confronto decisivo seria uma série de batalhas navais e terrestres conhecidas como a Batalha dos Penhascos Vermelhos. A genialidade militar brilhou intensamente nos Penhascos Vermelhos. A Aliança do Sul, em grande desvantagem numérica, precisava de uma estratégia brilhante. E eles a tinham graças a mentes como o estrategista de Liu Bei, Zhuge Liang, e o comandante de Sun Quan, Zhou Yu. Zhuge Liang, famoso por sua inteligência quase sobrenatural, teria usado seus conhecimentos de meteorologia para prever a chegada de ventos favoráveis. A estratégia era ousada: usar navios de fogo. Pequenos barcos carregados com materiais inflamáveis foram lançados contra a vasta frota de Cao Cao, que estava acorrentada para evitar o enjoo dos soldados do norte, que não estavam acostumados com batalhas fluviais. O vento fez sua parte, e o fogo se espalhou rapidamente, transformando a frota de Cao Cao em um inferno flutuante. A derrota foi esmagadora e humilhante. Cao Cao foi forçado a recuar, e seu sonho de uma unificação rápida foi destruído. A Batalha dos Penhascos Vermelhos não apenas salvou os reinos do sul, mas também cimentou a divisão da China em três. Após a batalha, o mapa da China foi redesenhado. Cao Cao, embora derrotado, ainda controlava o vasto norte e fundou o reino de Wei, o mais poderoso dos três. Liu Bei, com a ajuda de Zhuge Liang, conquistou as terras do sudoeste e estabeleceu o reino de Shu-Han, reivindicando ser o legítimo sucessor da dinastia Han. Sun Quan, fortalecido pela vitória, declarou-se imperador do reino de Wu, no sudeste. Assim, nasceram os três reinos, cada um com sua própria identidade. Wei, o poder militar e administrativo. Shu, a personificação da justiça e legitimidade. E Wu, a potência naval com sua barreira natural, o rio Yangtze. Por mais de 60 anos, esses três reinos lutaram incansavelmente, formando alianças temporárias e travando batalhas constantes em uma busca incessante pelo controle total da China. Este foi um período definido não apenas por exércitos, mas pelas mentes por trás deles. Zhuge Liang, de Shu, tornou-se uma lenda. Suas estratégias, como a estratégia do Forte Vazio, onde ele enganou um exército inimigo, fazendo-os acreditar que uma cidade vazia era uma armadilha, são estudadas até hoje.
Ele era um mestre da psicologia, da diplomacia e da guerra. Do outro lado, Cao Cao, do reino de Wei, não era apenas um senhor da guerra implacável, mas também um estrategista brilhante e um poeta talentoso. Ele reconhecia e promovia talentos, independentemente de sua origem, criando uma administração eficiente e um exército formidável. Outros nomes, como Sima Yi, o astuto rival de Zhuge Liang, e Zhou Yu, o herói dos penhascos vermelhos, também deixaram suas marcas indeléveis na história. Foi uma era de gigantes intelectuais, onde a vitória muitas vezes dependia mais de um plano engenhoso do que da força bruta. Mas a genialidade e a glória dos generais e estrategistas tiveram um custo humano terrível. A Guerra dos Três Reinos foi um dos conflitos mais mortais da história da humanidade. A população da China, que era estimada em mais de 50 milhões durante a dinastia Han, despencou drasticamente. Algumas estimativas sugerem que a população pode ter caído para cerca de 16 milhões. Décadas de guerra constante, fome, doenças e massacres devastaram o país. Cidades foram destruídas, campos foram abandonados e famílias foram despedaçadas. A vida para o cidadão comum era um ciclo de medo e sobrevivência. Essa perda demográfica massiva deixou cicatrizes profundas na sociedade chinesa, levando gerações para se recuperar. A imagem romântica dos heróis em batalha muitas vezes ofusca a realidade sombria de um país sangrando. O equilíbrio de poder entre os três reinos era frágil e não poderia durar para sempre. A longa guerra de atrito enfraqueceu todos os lados, especialmente Shu, o menor dos reinos, que acabou sendo conquistado por Wei em 263. No entanto, o próprio reino de Wei estava passando por uma transformação interna. A família Sima, que serviu como estrategistas e regentes por gerações, liderada pelo brilhante Sima Yi e seus filhos, gradualmente usurpou o poder da família Cao. Em 266, Sima Yan, neto de Sima Yi, forçou o último imperador Wei a abdicar e fundou uma nova dinastia, a dinastia Jin. Com os recursos de Wei e Shu sob seu controle, Sima Yan voltou sua atenção para o último reino remanescente, Wu. Em 280, as forças de Jin lançaram uma invasão massiva e finalmente conquistaram Wu, unificando a China mais uma vez após quase um século de divisão e guerra. A Era dos Três Reinos havia chegado ao fim. Apesar de seu fim, a Era dos Três Reinos nunca foi esquecida. Pelo contrário, ela se tornou imortal. Cerca de 1000 anos depois, no século XIV, o escritor Luo Guanzhong pegou os registros históricos e as lendas populares e os teceu em uma obra-prima literária, o Romance dos Três Reinos. Este romance histórico, que mistura fatos com ficção, transformou os personagens históricos em arquétipos culturais. Cao Cao se tornou o vilão brilhante e manipulador, Liu Bei, o líder benevolente e justo, e Zhuge Liang, o epítome da inteligência e da sabedoria. O livro se tornou um dos 4 grandes romances clássicos da literatura chinesa, e sua influência é imensa. Ele inspirou óperas, peças de teatro, filmes, séries de televisão e, mais recentemente, uma enorme variedade de jogos de vídeo que levaram essa história fascinante para um público global. As lições de estratégia, lealdade e ambição continuam a ressoar até hoje, provando que, embora a guerra tenha terminado, o legado dos Três Reinos é eterno. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada pela história da China. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos documentários. Até a próxima!